E agora, será que não? Aqui? Participantes. Boa tarde. Oi, boa tarde, Camille. Até tava com medo que eu tava na sala errada. Eu também achei que estava na sala errada, mas agora deu certo. Então tá, então vamos dar uma guardadinha nos outros aí, ver se o pessoal vai entrando. Tudo bem com você? Tudo bem, e contigo? Tudo certo. Ainda nervoso aqui, aprendendo ainda sobre esse É negócio novo, né? Tudo novo. novo. Para mim tem sido uma luta aí. De volta para época da pandemia, né? Pois então. Pois é, né? Em vez de a gente ir para frente, parece que estamos retrocedendo. E o volume tá legal? Sim, tá ótimo. Ah, então tá, porque naquele dia eu tava no computador, não tava conseguindo ouvir direito. Hoje, pelo menos, agora tô no celular. Você, pelo menos, eu vi, estou ouvindo muito bem. Aí vamos dando uma guardadinha. Assim que entrar mais alguns, a gente já toca, tá bom? Eu tenho uma dúvida. Não, eu não sei se tu sabe, mas depois dessa aula tem mais alguma outra? Eu não sei se tem mais do que uma aula na tarde. Ah, tá. É que eu tinha uma dúvida. Eu achei que era tipo uns três períodos, um de debates, um de geografia e um de história. Mas acho que não, né? Aprofundamento? Isso. Eu acho que aprofundamento em geografia é só postagem. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Porque eu tenho aprofundamento em geografia com o terceiro ano, né, não faço daí com o segundo, faço com o terceiro, e com eles é só postagem. Ah, tá. Então tá. Mas você tem conferido no Eclass? Sim. Uhum. É que na última aula acabou aquela aula e eu fiquei esperando entrar outro professor. Aí não entrou. Ah, Aí não. eu fiquei na dúvida. Até porque se fosse ter outra aula, seria num outro link. Não seria, não seria no mesmo link daí. Mas eu acho que não, tá, Camila? Eu acho que geografia e história vai ser só o que postarem ali de aula no Eclass mesmo. Deixa eu pegar minha cola aqui. Aí, aquele dia eu tava falando, fazendo da sala de aula lá do CAV, Aham. aí, pai, o medo da internet falhar, tava baixo o volume do computador. Agora, hoje, por exemplo, eu já tô em casa, já tô mais à vontade, daí já fica mais Sim. tranquilo. E lá às vezes não tem um lugar propício, né, pra deixar apoiado, ler. Ah, não, até que tem aquelas salas de vocês lá de tarde, né, que acho que é só Uhum. uma que é usada por turma, então tem um espacinho bom lá, só que a gente às vezes fica com medo, né? E foi a primeira também, tava bem perdido com medo que não desse certo. A outra semana a gente tentou e nenhum link fechava, a gente não conseguia.
entrar em sala nenhuma. Ah, tava bem complicado, mas agora, graças a Deus, acho que as coisas se alinharam aí. Só ver realmente se o pessoal vai entrar, né? Porque senão vou fazer uma aula só eu e você. E como tá indo? Tranquilo ou não? Tudo certo. E contigo? Tudo bem. Mas assim, na aula lá no colégio, enfim, nas matérias, tá tudo É, tranquilo. eu achei que ia ser pior, de É, mais difícil, né? Mas até que tá bom de quantidade de trabalho e de só algumas matérias que tá sendo mais difícil, mas normal, né? Cada ano fica mais difícil. tá, e tu já sabe o teu futuro? Mais ou Já tem menos. planejado? Agora a gente tem aula com a Uda, né, de projeto de vida, e ela fala bastante do futuro, né? Aham. Das profissões. Aí ela fez um teste de personalidades para ver qual personalidade a gente seria. E aí a gente estava pensando, e eu pensei um pouquinho de qual área. Aí eu estava pensando na área de aviação. Olha que legal. Ah, a área de aviação é top. É aeromoça, então? Eu não sei se na parte da aeromoça ou a parte mais que fica por trás, sabe? De não ir nas alturas. Ah, Eu sou meio medrosa pra essas coisas. é. Ah, mas bah, eu imagino que assim que a vida de aeromoça ali, piloto e tal, deve ser uma vida corrida, assim. Mas eu acho que eu acredito que deve ser muito legal, porque deve conhecer muitos lugares novos. E eu, por exemplo, eu já curto avião, né? Eu gosto. Tinha uma época que antes de viajar, antes de entrar para a escola, eu trabalhava com um sistema de segurança eletrônico. E todo mês de maio tem uma feira em São Paulo sobre esse tema, né? Lançamentos, produtos e tal. Eu não perdia um ano. Eu fui 6 anos seguidos, assim, mais para andar de avião do que para ir na feira. Mas eu curto muito. É uma área bem legal, né? De saber, tem estilos de avião, tem muitos lugares. Às vezes acho que as aeromoças às vezes ganham passagem, né, para outros lugares, viajam. Diz que antigamente era mais fácil. Parece que agora, por último, assim, não tão Não aberto. acessível, né? É, antigamente tudo era melhor, né? Se a gente É. parar, tá? Na minha época de estudante, a gente começava início de março, parava 30 de junho, tinha o mês todo de julho de férias e parava 30 de novembro. Só entrava ali a primeira semana de dezembro se tu ficasse em provão. Se Uhum. senão a gente tinha todo dezembro, todo janeiro, todo fevereiro e todo julho de férias. Que coisa, né? Ano passado, acho que lá na escola a gente ficou mais por causa da enchente, né? Mas É, acho que. mas o ano passado era para ter 3 semanas de férias. Só que Ah, como a gente perdeu aquela uma semana por causa da enchente, daí, uhum. daí ficou só 2 de novo. Mas a ideia era que ficasse 3 semanas. E esse ano, como começou bem cedo, pode ver que a gente vai ter ali vários feriadões, né, durante o ano, mas se a gente não tivesse os feriadões, nós teríamos uma terceira semana de férias também. Só que o pessoal prefere mais a ideia dos feriadões, né? Uhum. Ano passado não teve tanto, né? Eu acho que caiu mais nos finais de semana ano passado. É, o ano passado foi muito ruim de feriados. Uhum. Agora, por exemplo, a gente tem o feriado ali do dia 19, 18, 19, 20, 21, né? Que 18 é
É a Sexta-feira Santa, aí 19, 20, sábado e domingo, e 21 Tiradentes. Então, pega 4 dias. E aí depois pega ali 1º de maio, que é uma quinta, aí vai ter feriado sexta, recesso, né, no caso sexta, e aí sábado e domingo. Então, vai ter 2 de 4 dias, assim, bem pertinho um do outro. Ano passado acho que teve um ou dois no máximo de feriadão. É, outubro tem um outro feriado bom também, tem vários. Mas depois também que nem a gente ali tem, acho que é 20 de setembro, não, é 14 de setembro, que é aniversário de Viamão, né? Então, 7 de setembro, 14 de setembro cai no domingo, 20 de setembro cai no sábado. Então, setembro não tem nenhum feriado. Em novembro acho que tem dois, né? Só que cai, eu sei que dois cai final de semana também. O 2 de Ah, novembro, o 15 que eu não me lembro. Até tô olhando aqui. tem, tem acho que dá 20 de novembro, acho que tem um que é da consciência negra, não tem? Ah, o 20 de novembro tem consciência negra. É. Verdade. Mas vai, deixa eu ver aqui. É no domingo. É num domingo, o da consciência negra é num domingo. Uhum. E dezembro só tem o. E daí já é. Aí já Já, acabou. Agosto tem? não, agosto nós Não, não temos. né? Agosto. Só agosto de Deus. Uhum. Esse aí nós não temos feriado. Julho não tem feriado e agosto também não. Deixa eu ver aqui, ó. 7 de setembro cai num domingo. Aí o nosso 20 de setembro cai no sábado, que daí é só nosso aqui, né? Aí 12 de outubro cai no domingo. 2 de novembro cai num domingo e 15 de novembro cai num sábado. Ah, não, da consciência negra é numa quinta-feira. Aí talvez dê um feriado bom também. Tem Corpus Christi, 19 de junho, cai na quinta-feira também. Não me lembro se vai ser. É Se vai em ter junho, né? Corpus Christi. isso. Eu não me lembro se vai ter um feriado prolongado no 19 de junho. Ó, a Emily chegando. Oi, Emily. Aí essa gente que liga o celular e não. Ah, agora sim. Tudo bem? Bom, meninas, eu vou começar com vocês duas. Senão vai passar o tempo aí e a gente. O povo esqueceu tudo hoje, não veio quase ninguém. Pois é, pessoal, será que E esqueceu? isso que é uma semana sim, uma semana não, né? Se fosse. É, uma semana sim, uma semana não. Bom, vou iniciar com vocês. Depois, caso cheguem outros colegas, a gente vai conversando. A aula que eu preparei para vocês hoje foi sobre liberdade. E não sei, Emily, se você consegue falar no microfone também ou não, mas seria legal se você conseguisse, porque eu gostaria de ponderar com. Ah, então tá certo. Gostaria de ponderar com vocês aí sobre
O que que vocês acham dessa parte de liberdade? Porque dentro da filosofia, a gente tenta entender a liberdade e como realmente ela funciona. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: vocês acham que somos realmente livres para fazermos o que quisermos? O que que você acha, Camille? Eu acho que conforme a gente quando a gente é pequenininho, a gente tem mais liberdade para fazer as coisas, né? Depende da criação também. Mas conforme a gente vai crescendo, as coisas vão sendo limitadas, né? Limitado de ser do jeito que é, limitado de sonhar, limitado de tudo. E aí vai para uma caixinha, regradinha, né? Faça isso, faça aquilo, o que que você vai fazer depois? Uhum. E a hora que você conseguir falar, Emily, aí avisa aí, tá? Doutor, tá conseguindo me escutar? Aham, escutando muito Tá. bem. Pode, pode repetir a pergunta, por favor? Nós realmente somos livres para fazer aquilo que nós queremos? Olha, eu acho que eu concordo em partes com o que a Camille falou sobre a questão de a maneira que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais regrado, mas eu acho que é também muito pela questão da responsabilidade, da maneira que a gente vai crescendo, a gente vai se tornando mais responsável e acabando não fazendo tudo aquilo que a gente gostaria, certo? Que no caso a gente consideraria como liberdade. Então, eu acho que a gente tem a liberdade. É um assunto bem complexo, assim, Verdade. ah, porque, tipo, a gente tem liberdade para fazer certas coisas, realmente. A gente não vive em cativeiro, assim, né? Mas eu acho que talvez a vida, querendo ou não, o caminhar da vida vai nos tornando mais responsáveis e acaba que a gente não tem toda aquela liberdade que a gente acha que a gente vai ter, tipo, ai, vamos supor assim, quando a gente é criança, a gente vai pensar, ai, quando a gente for mais velho, eu vou poder sair, vou poder não sei o quê, vou poder, né? E isso a gente considera como liberdade, mas acaba que quando a gente cresce, nós mesmos acabamos, tipo assim, não querendo sair e tudo mais, e fazendo tudo aquilo que a gente imaginava quando era criança. Então, eu acho que é muita influência das outras pessoas, mas também a gente, às vezes, acaba nos mantendo fechado e nos mantendo em cativeiro nós mesmos, sabe? É que a ideia, no caso dessa pergunta, é nós entendermos que muitas vezes nós achamos, né? Porque a ideia da pergunta é que você pense, se eu quiser fazer, e aí você coloca alguma coisa, eu posso, eu tenho liberdade para isso. Se eu quiser ir a tal lugar, se eu quiser responder uma pessoa dessa maneira, se eu quiser, né? Ela procura uma profundidade na nossa vida, para que, como vocês falaram, a gente entenda que por mais que eu possa fazer qualquer coisa, na parte de convivência, há seus limites. Tem um poema que diz assim: liberdade, brisa leve ao vento, ecoando sonhos num doce alento. Mas ao voar, não pode esquecer que há limites para não se perder. Ser livre é um direito sagrado, mas sem respeito vira fardo pesado. O que escolhemos molda o caminho, e cada ato traz seu vizinho. Palavras soltas como trovão podem ferir, causar confusão. Se a voz é livre, que seja consenso, pois todo discurso tem seu preço imenso. A estrada é vasta, o céu é imenso, mas sem cuidado
vira tropeço. Liberdade e dever, num só compasso, construindo juntos o justo laço. Então me diga, qual o segredo? Ser livre é ser solto ou carregar um medo? Talvez a resposta esteja em nós, na consciência que nunca está a sós. Então, nesse poeminha, ele mostra para nós, ó, Isabelle chegando, seja bem-vinda, Isabelle. Nesse poeminha, ele mostra para nós exatamente a profundidade que esse tema quer trazer para nós, né? O quanto nós somos livres para fazermos o que nós queremos. Porque uma coisa eu tenho que entender como ser humano. A minha liberdade, ela vai até o ponto que ela vai ferir. Lá, boa tarde. Ah, mas estava lá no Eclés. O professor sempre vai botar no Eclés ali o link da aula daí, tá? Então, a nossa liberdade, ou vamos dizer, fazer um exemplo aqui agora. A minha liberdade, ela vai até o ponto que eu possa ferir a individualidade da Camille, da Emily, da Isabelle. Isabela. Tem Isabelle, Isabelle, Isabela, né? Então, então a minha liberdade, ela vai até onde eu possa ferir a individualidade de vocês. E muitas pessoas, infelizmente, elas não conseguem perceber isso. E acabam, com a liberdade delas, ferindo a individualidade de outras pessoas. Então, por exemplo, Jean-Paul Sartre, ele diz assim: o homem está condenado a ser livre. Nós estamos condenados a ser livres. Por que condenado? O que vocês acham? O que tu Tá acha? destinado? Por que o homem está condenado a ser livre? Eu acho que talvez seja alguma coisa destinada ou predestinada, tipo. Tá, não, mas por que eu diria assim, Camille, você está condenada a ser livre. O que você acha né? Por que condenada? Por que eu estou condenada a ser livre? Condenado acho que vem de uma sentença, né? De alguma coisa causou isso. Isso, vem de uma sentença. Por que você está sentenciada a ser livre? O que a liberdade pode sentenciar a tua vida? O Para, livre-arbítrio. para Porque Prof. toda ação ela tem uma reação, então talvez a consequência da liberdade, entende? Uhum, indo bem. O que mais? O que vocês acham mais? Então, a Camille falou uma sentença, né, Camille? Isso. Tá. É, Eu também acho que é uma sentença, exatamente. Eu concordo com o que a Camille falou. então, assim, ela é uma sentença exatamente pelo que o prof falou ali antes. Porque a liberdade, ela é uma responsabilidade individual. Então, por exemplo, vocês que estão aí na pré-adolescência, na adolescência ou pré-juventude já, praticamente, né? Pré-adolescência vocês já passaram. Na adolescência para pré-juventude, como a Camila tinha dito antes, gostar de sair, né? A Emily também falou. E aí chega nessa idade, né? A gente né, não quero sair e tal. Mas, por exemplo, assim, você tem essa liberdade. Só que
com a mesma liberdade você tem a responsabilidade. É como a gente vê aqueles filmes. Esses dias eu estava vendo um filmezinho, daí o rapaz veio buscar a moça em casa e o pai diz assim: ó, tua obrigação é chegar em casa até às 10 horas da noite. E ela chegou, na verdade, 11h30 da noite. Então, ela teve a liberdade, né? Daí, ali naquele momento, o pai acabou proibindo ela de sair outras vezes, porque assim como ela teve a liberdade de sair, ela tinha a responsabilidade de fazer as coisas certas. Mesma coisa, por exemplo, num outro exemplo, Camille, você pode sair, mas você não pode ingerir bebidas alcoólicas. Aí a Camille sai, ela tem a liberdade, só que ela criou uma responsabilidade. E aí ela sai e sabe da sua responsabilidade. Então, o homem, ele está condenado a ser livre porque nós temos as nossas responsabilidades. Eu usei um exemplo esses dias O com uma... homem como humano, né? Não como um gênero. Ah, tá. Isso. Eu usei um exemplinho com uma turma no projeto de vida na Cecília e disse para eles assim, é, que serve para vocês e serviu para mim também. Quando nós éramos bebês, no momento em que nós soltávamos um pum ou um arroto, era engraçado. Os pais davam risada, os tios diziam: ai, que coisinha mais linda. Depois você cresce e se você fizer isso, você está sendo mal educado. Porque nós vamos crescendo e as responsabilidades, elas vão fluindo junto, como vocês disseram antes. Então, nós somos responsáveis pelos atos que nós cometemos na nossa liberdade. É a mesma coisa. Eu posso sair daqui agora, pegar uma arma e ir lá assaltar alguém. Posso ou não posso? Tenho liberdade para isso ou não? Mas, junto com essa liberdade, vai vir a responsabilidade. Se eu faço isso, eu estou sendo responsável pelos meus atos. E isso pode gerar, então, uma consequência ruim. Eu acho que foi a Emily que falou antes, né, que toda ação tem a sua reação. Então, dependendo de como nós levamos a nossa liberdade, as nossas reações elas serão boas ou ruins. Mas a ideia é que a gente entenda que a nossa liberdade está aí escrito liberdade, nós podemos fazer aquilo que nós quisermos. Mas ela tem a nossa também responsabilidade. John Locke diz assim: liberdade como um direito natural, limitada pelo contrato social para garantir harmonia. Então, nós temos a nossa liberdade como um direito natural. Só que a minha liberdade como direito natural, ela é limitada, né? Olha só que estranho, né? Liberdade limitada. Mas a minha liberdade, nesse sentido, né, natural, ela tem uma limitação por causa do nosso contrato social, de nós vivermos juntos. Então, eu tenho que garantir a harmonia. Como ser humano, eu tenho que garantir a harmonia dentro da minha liberdade. Então, se nós pararmos para pensar, eu posso fazer qualquer coisa. Mas, se eu quiser viver bem, eu tenho as minhas limitações. Dentro de toda a liberdade que eu tenho, existem as limitações para a gente poder viver bem. Russell diz assim: o homem nasce livre, mas por toda parte está acorrentado. Olha só, né? A gente nasce livre,
mas nós estamos acorrentados. Exatamente porque é isso, porque a sociedade ela impõe limites e restrições à nossa liberdade. Agora, por exemplo, quando eu estava vindo do CAV para casa, eu ouvi o rádio ali, né, sobre agora ali os juízes decretaram unanimidade que Bolsonaro se tornou réu, né, sobre aquele negócio lá de 8 de janeiro. Então, é, existe a liberdade de fazer o que quer. Só que a sociedade ela te impõe algumas restrições. Né? Aquele ato, né, não vem aqui o caso agora político, né? Mas aquele ato não foi o ato correto. Não é dessa maneira. É a mesma coisa, por exemplo, hoje, que vocês, como alunos, quererem alguma coisa do colégio, né, lá do CAV, e fazerem baderna para adquirirem isso. A liberdade de vocês propõe que vocês possam buscar aquilo que vocês querem. Mas a sociedade, né, as regras, ela coloca restrições de como você vai exigir isso. Então a gente acaba sendo bloqueado por regras. Então aí faz a gente pensar de novo. A gente tem liberdade para fazer tudo o que a gente quer? O que vocês acham? Pelo que a gente conversou até agora. Eu acho que não. E lembrando do que tu disse, eu acho que a gente vem com a liberdade, tipo assim, de fábrica, sabe? Igual tu disse do pum, do... A gente nasce com uma tal liberdade, já aquilo é engraçado, aquilo é fofo, mas até um ponto, até um estopim, entendeu? Igual tu disse da menina, que ela tinha até tal horário. Aí, se ela não chegar, seria uma consequência da ação dela. Aquilo foi o estopim, então logo ela será proibida. A liberdade tem um pique, um estopim, algo assim, você tem que fazer aquilo. Se não conseguir, acabou sua liberdade. Se extrapolar, né? E eu acho também, tipo, que nem o senhor disse, a liberdade vai até ao certo ponto onde eu incomodo outra pessoa. Então, eu acho que a nossa liberdade é, sim, um pouco limitada, porque no momento que a gente incomoda outra pessoa, meio que a gente tem que regredir e dar pra trás, sabe? Perfeito. Até porque acredito que nós não gostaríamos de ser incomodados pela liberdade dos outros. Eu, por exemplo, né, já sou um cara velho, então eu odeio funk. Acho aquilo algo fora do que seria o padrão para um ser humano. Opinião do prof. Nunca vou ser contra a opinião de ninguém, certo? E eu odeio quando eu vou para um lugar e tem as pessoas ouvindo aquelas músicas num volume alto. Então, a liberdade deles acaba ferindo a minha individualidade. Eu sou um cara cristão, então eu gosto muito de ouvir música gospel. E aí eu ligo na minha casa, né? Às vezes estou trabalhando aqui, ligo na minha casa o som dentro da minha casa, para ficar o som ouvível ou audível, né? Dentro da minha casa. Se a pessoa passar na rua, talvez ela até escute alguma coisa, mas lá baixinho, na rua, porque eu estou ouvindo o volume suficiente dentro da minha casa. A minha vizinha, em compensação, ela também ouve música gospel e canta junto, mas ela coloca num volume onde a quadra toda escuta. Então, a liberdade dela fere a individualidade dos outros. Então, nós temos sim liberdade para
fazer o que a gente quiser. Só que ela passa a ser falta de respeito quando ela fere a individualidade dos outros. É por isso, né, eu uso bastante esse exemplo, principalmente ali quando fala sobre as coisas que pode usar e não pode usar no colégio, né, nesses negócios, nesse sentido de joias e tal, que se você vai numa festa, por exemplo, de 15 anos, é, vocês participaram aí tiveram seus 15 anos há pouco tempo, né? Fizeram festa? Fez, Camille? Não fez? Não, mas eu já fui em algumas. Mas você não fez a sua. Não, E você, Emily? Eu fiz. Você fez, tá. Eu... Isabela, você fez? Sim, fiz. Então, vamos lá. Vamos dizer que vocês tivessem me convidado para ir aos 15 anos de vocês e eu chegasse na festa de vocês vestindo uma sunga e uma camiseta de física com um chinelo de dedo, como se eu estivesse na praia. Vocês iam ficar felizes com a minha presença? Ah, sim, senhor. Acho Hã? que não, né? A E- tua presença, sim. A tua forma de como tu tá no meu aniversário, não. Não, é isso, né? Vocês iam ficar felizes e iam se sentir bem eu me apresentando daquela maneira, É, mas, não, né, dentro da liberdade, eu teria liberdade para ir dessa maneira, não teria? sim. Só que a minha liberdade, ela tem uma restrição, porque eu estou indo num local onde esse traje não é o traje adequado. Então, a nossa liberdade, ela tem muita força, mas ela não pode ferir o que está em volta, né? Ela não pode ferir a, as outras pessoas que estarão comigo. Então, a gente tem sim liberdade para fazermos aquilo que nós quisermos. Só que essas regras acabam acorrentando essa liberdade, nos colocando, como você falou, Camille, um ponto. É até aqui que eu posso ir com a minha liberdade. E hoje o mundo ele está de cabeça para baixo porque as pessoas não estão conseguindo entender até onde a liberdade delas podem ir. E isso é que tem sido prejudicial ao nosso sistema de vida. Né? Por exemplo, Emmanuel Kant, ele diz assim, a, a nossa liberdade, ela nos permite agir conforme os princípios morais. Então, eu tenho liberdade para ferir os princípios morais? Tenho. Mas ele está certo? Não está. Então, John Stuart, por exemplo, diz assim: a liberdade individual termina onde começa o dano ao outro, que é o que o professor falou antes. Né? Então, o filósofo John Stuart Mill, ele fala isso. A minha liberdade, ela começa comigo, mas ela termina no momento em que eu começo a ferir ou causar dano a outra pessoa. Então, nós precisamos entender que a nossa liberdade, né, a liberdade individual, a liberdade da Camille, da Emily, da Isabela, do Leandro, ela é um bem coletivo. A liberdade nossa é um bem coletivo. A gente pode fazer a nossa própria vontade, mas ela precisa ter equilíbrio e ela precisa respeitar
as normas. Então, é, a gente pode fazer as coisas, desde que isso respeite as normas sociais. Em qualquer situação que nós estivermos, nós temos que respeitar as normas sociais. A nossa liberdade, ela nos diz isso, de nós respeitarmos. As nossas ações, pela liberdade que nós temos, elas vão fazer o que a Emily falou. Elas vão gerar uma reação. A nossa ação de liberdade, ela vai gerar uma reação. E nós vamos ter que ser responsáveis por ela. Então, a liberdade, ela traz a responsabilidade. Porque a liberdade pode, ou normalmente ela vai gerar consequências. Eu posso fazer o que eu quiser, mas eu vou ter consequências pelos meus atos. Então, liberdade nós temos. Nós temos é que aprender a usar essa liberdade. Por exemplo, né, o direito de nós falarmos livremente, ele é tranquilo. Eu posso falar o que eu quiser. Só que a sociedade me impõe que eu tenho que respeitar as diferenças. Né? Tenho que respeitar a dignidade do próximo. Né? Hoje, por exemplo, numa turma lá, os gringos começaram a brincar com os seus apelidos. E um deles ficou bravo. Aí eu tive que, né, conversar com eles. Olha só, vocês têm direito a brincar, mas vocês não podem ferir a dignidade do outro. E muitas vezes o ser humano ele perde esse senso. Ele acaba ferindo a outra pessoa porque ele tem liberdade de falar e de agir como ele quer. Então, a nossa liberdade, ela deve garantir um equilíbrio social. A nossa liberdade, ela totalmente aberta, livre, mas desde que ela não faça esse desequilíbrio social. No momento em que, por exemplo, com a minha liberdade eu firo você, Camille, eu perdi a razão da minha liberdade. Eu interferi na tua individualidade. Então, nós temos que cuidar isso. Liberdade nós temos por lei. Só que ela nos dá a responsabilidade de mantermos esse equilíbrio social. Por exemplo, assim, exemplos básicos que a gente vê da liberdade quebrando esse equilíbrio social são as fake news. Né? Muitas vezes nós recebemos informações e a gente repassa essas informações sem ter essa ideia de ser verdadeira ou não. E não é só nas redes sociais. Muitas vezes isso acontece, né, no nosso meio ali, pessoas falando alguma coisa de alguém e a gente leva já isso adiante sem ter noção, sem saber a realidade de que aquilo é verdade ou não. A fake news, ela traz, né, esse nome porque as pessoas acham que pode dizer tudo o que pensam, sem gerar consequências. E aí está o erro da liberdade. Porque eu posso dizer tudo aquilo que eu penso. Só que, né, como o prof disse antes ali, se eu atinjo a dignidade de uma pessoa, eu faço o desequilíbrio social, eu perdi a minha razão nessa liberdade. Um exemplo disso daí é a nossa sala, que tá precisando de, de
Pensar na cabeça e não ficar falando. Mas isso, Isabela, isso não é só na sala de vocês. Isso é exatamente porque as pessoas, eles perderam essa. Porque se vocês pararem para olhar, é, hoje o que se passa, no sentido de informação, é que você é livre a ponto de fazer o que você quer. Isso, por exemplo, tem refletido nos lares, né? Casamentos. Cara, eu casei. Eu, por exemplo, vou fazer agora em outubro 21 anos de casado. Aí eu tô há 21 anos com a minha esposa. A gente tem como casal, né? Ela um tipo de pessoa, eu outro. A gente tem diversos, como a gente diz, arranca-rabo, né? A gente às vezes se pega ali e agora então eu tenho a liberdade de chegar e dizer para ela assim, ó, quer saber uma coisa? Acabou, cada um segue o seu caminho e vamos ser felizes procurando outra pessoa. A gente tem essa liberdade e isso, por exemplo, tem sido pregado bastante. Se você não é feliz com um A, procura o B. E as pessoas têm trazido isso de verdade para a sua vida. Só que, ao mesmo tempo que eu tenho essa liberdade, ontem até estava conversando com um amigo sobre isso, o que que isso vai mudar se todos nós somos diferentes? Se por acaso, né, nesse caso, eu e a minha esposa, a gente diverge, porque nós somos diferentes. Não tem como não ser assim. E se eu for buscar uma outra pessoa, eu e essa pessoa também vamos ser diferentes. Então, nós também vamos divergir. Então, hoje, a sociedade, ela expressa é, de uma maneira que é muito fácil resolver essas situações. Mas, aonde fica a nossa responsabilidade com esses atos? Então, nós precisamos entender, e isso daí é uma coisa individual, meninas. Vou falar meninas, porque é só vocês três que estão na sala, né? Isso é uma coisa muito pessoal, Gurias. Vocês entenderem, né, que a liberdade de vocês, ela não é comandada pelo que a sociedade diz. Ela tem que fazer parte do caráter de vocês. Então, nós temos aí diversos alunos que ficam, como você disse, Isabela, na sala, falando, passando dos limites, ferindo outras pessoas e espalhando coisas que não existem. E aí vai de pessoas que têm essa consciência, que sabem da sua responsabilidade, que sabem os limites impostos pela própria, pelo próprio equilíbrio social ali, e mesmo de caráter, tentar pôr limites nisso. Porque, infelizmente, gente, isso existe, vai continuar existindo. Nós sempre vamos ter pessoas que vão passar do limite. E aí nós temos que cuidar para quem tem um pouco de senso conseguir dar uma travada, conseguir fazer com que essas pessoas respeitem um pouco. Isso vai fazer parte da nossa vida, né? Nós entendermos essa parte de a responsabilidade dentro da liberdade, né? É a mesma coisa assim, ó. Ontem eu estava vendo uma série que eles estavam mostrando lá em 1992, nos Estados Unidos, quando teve um protesto
lá sobre o problema da polícia com os negros. Então, foi morto um negro lá pela polícia, e aí houve uma série de protestos, né? Até porque os policiais eles foram absolvidos. Então, houve uma série de protestos lá, e eu estava vendo então a série ontem, onde mostrava o rapaz e o pai dele na época, né, na época dos protestos lá em 92, e agora a série se referia a 2020, então o pai dele já mais idoso, e aí um momento ali onde estava sendo lembrado esse protesto de 1992. Aí é a mesma coisa que aconteceu, por exemplo, 8 de janeiro aqui no Brasil. As pessoas têm direito a fazer o protesto? O que vocês acham? Eu acho que sim, mas como tu disse, hoje em dia as pessoas têm a liberdade, só que elas não sabem manusear ela, sabe? Então eles acabam extrapolando e aí acaba tendo as consequências, né? Eu Exatamente. concordo com a Camis. Eu acho que, tipo assim, é, é bom ter alguns tipos de protestos, mas sabendo fazer o protesto, né? Ainda respeitando as leis, enfim. Perfeito. Então é isso. Protesto pode existir e deve existir, né? Eu acredito, por exemplo, aí para quem é da direita, hoje saindo tornando Bolsonaro réu, que final de semana que vem nós vamos ter no Brasil diversos protestos em relação a isso. Então, o protesto, ele é um direito, ele é uma coisa boa, né? Vocês não eram nascidas ainda, mas quando o Fernando Collor de Mello foi presidente do Brasil, ele saiu, ele pediu demissão exatamente porque o povo brasileiro foi para a rua protestar. E não houve mortes, não houve bagunça, houve um protesto legal. Então, o protesto é um direito, mas existem as regras de convivência, né? As pessoas foram fazer protesto em 8 de janeiro lá, show de bola, podiam fazer, era direito. Só que existem as regras. E aí eu volto a afirmar, aonde a minha liberdade, ela termina aonde começa o direito do outro, aonde começa a individualidade do outro. Então, é, hoje, o protesto ele é algo que faz parte da democracia. Mas se o meu protesto ferir o direito de outras pessoas, ele deixa de ser legal. Essa minha liberdade de fazer o protesto, ela deixa de existir. Então, a ideia hoje, meninas, é que nós consigamos equilibrar a liberdade e a responsabilidade no nosso dia a dia. Então, é entendermos que nós temos, sim, liberdade para fazermos tudo o que nós quisermos. Mas essa liberdade, ela deve ter um equilíbrio com a responsabilidade. Tá bom? Muito obrigado. A Yasmin está entrando agora, Yasmin. Vai ter que assistir a aula depois lá no Eclass. Parece que leva de 1 a 2 dias para eles liberarem, daí depois o prof vai colocar lá no Professor, Eclass. uma pergunta. Fale. Depois dessa aula vai ter outra? Eu acredito que não, tá? Porque estava conversando com a Camille antes, aprofundamento em história e aprofundamento em geografia. No meu caso, aprofundamento em geografia, eu só coloco no Eclass uma aula e suas atividades.
Então, eu acredito que para vocês, o aprofundamento em história e geografia é a mesma coisa. História é o professor. É que, tipo assim, eu ainda não conheço, sabe? Tipo assim, eu nem vejo o professor de geografia e história. Daí, às vezes, ele até colocou numa aula que ele queria ver o que tinha colocado faz tempo. Do que tinha colocado no caderno, só que, tipo assim, a gente nem vê ele, então, sabe? Uhum. Fica bem difícil. Na verdade, assim, é, eu não sei, geografia eu sei que é o Charles, eu não sei se história é ele também. Acredito eu que geografia seja o Charles também, não tenho certeza. Mas, a princípio, eles devem só postar coisas para vocês no Eclés ali, uma aula feita, vocês vão fazer a leitura dela e depois vão responder ali as atividades que eles deixarem, tá? Então, a princípio, eu acredito que seja isso, porque é assim que eu ajo no aprofundamento de geografia com o terceiro ano. Certo? Mas é bom, meninas, vocês perguntarem ali depois, de repente, para a prof. Gisele, dar uma conversada com a prof. Gisele ali, mas eu acredito que, assim, aula Zoom mesmo é só comigo de 15 em 15 dias. Tá bom? Um Tá beijo. bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Muito, muito obrigado pela participação de vocês hoje. Foi top. Valeu mesmo. Beijo a vocês.